Olá, eu sou o professor João Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto Se Liga, a informação e a comunicação em tempos de isolamento social. Vamos falar especificamente de notícia errada, fake news e pós-verdade. Vamos falar também da organização de poder e de política, questões importantes para nós compreendermos as leis que estão surgindo, inclusive para punir fake news. Eu já coloquei de cara aqui um personagem conhecido da literatura infantil, que é o bonequinho Pinóquio, aquele bonequinho fabricado lá pelo vovô Gepeto, que quando ele falava alguma mentira, o narizinho dele crescia. E, propositalmente, tem ali um logotipo de uma conhecida rede social simbolizando esse narizinho do Pinóquio já bastante crescidinho. Nós vamos falar, então, inicialmente do que é uma notícia errada. O nome já ele é quase que autoexplicativo. Uma notícia errada é aquela notícia que realmente, por algum motivo, ela errou. Vou pegar um exemplo aqui de algo que aconteceu agora recentemente. Aconteceu aquela explosão lá no Líbano, lá em Beirute. Imaginem o seguinte, a primeira notícia que apareceu dava conta de 10 mortos. Gente, aquela explosão deve ter matado mais gente. Essa notícia deve estar errada. E no mesmo dia, rapidamente, os números já foram aumentando, até que chegaram aí num número que é o número que está hoje, que certamente é muito maior do que aquelas 10 mortes anunciadas inicialmente. Mas é apenas uma notícia errada, não teve intenção de prejudicar, nem de ajudar ninguém. Simplesmente, no calor das emoções, na velocidade dos acontecimentos, noticiou-se erradamente. Isso pode acontecer com a gente mesmo. Você imagine, por exemplo, eu sempre gosto de citar isso, eu estava assistindo um jogo de futebol até 11 horas da noite, daí de repente, no finalzinho do jogo eu dormi. E quando eu dormi, o jogo estava 2-0, já estava lá 45 minutos do segundo tempo, então eu acordei com esse placar na cabeça. Alguém me perguntou, e aí, quanto que foi o jogo ontem? Eu falei, foi 2-0. Inclusive, vou colocar aqui no meu Facebook que foi 2-0 em favor do meu time. E daí, daqui a pouco, alguém me chama a atenção e fala, olha, não foi 2-0 não. Na realidade, o outro time conseguiu empatar, o jogo foi 2-2. Isso é uma notícia errada. Eu não fiz isso para prejudicar ninguém. Portanto, a notícia errada é aquela que a gente percebe que não tem uma intenção de fazer algo prejudicial a um grupo de pessoas ou a uma pessoa especificamente. Volta e meia, até mesmo veículos de comunicação credenciados, veículos de comunicação respeitados no Brasil e no mundo, eventualmente eles podem errar e dar a tal da notícia errada, que é diferente de fake news. Fake news já tem um sentido de dar falsificação. Não é só o errado. Cria-se algo, é feito algo para enganar. Nesse sentido mesmo de falsificação. Uma coisa é o erro. A outra é o falsificado. Aquilo que é feito, que é fabricado para enganar as pessoas. Existe uma intenção, já existe aquilo que nós podemos chamar algo premeditado na hora que está sendo feita essa, entre aspas, notícia. O que falamos hoje de fake news, é sempre produzido para enganar. Existe uma intencionalidade diferente da notícia errada, que em muitos casos até mesmo uma ingenuidade. Já a pós-verdade, ela
volta e meia, ela se mistura muito com fake news. Só que a pós-verdade, ela, assim, de um modo geral, é aquela que tira uma verdade de um contexto. Então, ela pega algo que é verdadeiro, faz um recorte naquilo e coloca. Por exemplo, faz um recorte num vídeo, faz um recorte num áudio, uma edição, um recorte numa fotografia. E hoje em dia existe muita tecnologia para fazer isso. E muitas vezes fica muito bem feito. Tem fotografias que põem e tiram pessoas de determinados lugares. Um vídeo editado, quando você tira determinada parte ou troca determinada parte de posição, você dá um sentido completamente diferente àquela informação inicial. Portanto, a pós-verdade, ela parte de algo que é verdadeiro, não necessariamente, mas que é colocado dentro de um contexto, com uma formatação que faz com que as pessoas toquem, até mesmo no emocional, para acreditar naquilo que notadamente tem uma intenção de prejudicar quem está sendo colocado nessa cena. Muito utilizado, inclusive, no meio político. E aí, eu costumo dar sempre um exemplo daqueles dois políticos que estão disputando uma eleição. E daí a eleição está apertada, né? Candidato A, candidato B, quando já estamos às vésperas da eleição, um dos dois descobre que o outro tem uma conta na Suíça. E aí ele pega e publica, faltando 2 dias para a eleição, ele publica lá na sua rede social. Olha, o outro candidato, ele tem uma conta na Suíça. Está aqui, inclusive, o número da conta, a agência, para quem quiser comprovar, pode comprovar que é verdade. E, de fato, é verdade. Não é mentira. Mas por que isso vai prejudicar o outro candidato? Porque aqui no Brasil, nós já associamos muito conta na Suíça à corrupção política. Portanto, a partir do momento que divulgou isso, no imaginário popular, muita gente vai achar que aquele outro político que tem conta na Suíça é corrupto. Mas isso não necessariamente é verdadeiro. Mas até o outro explicar, ou se é que ele vai ter tempo de explicar, porque tem gente que vai ver isso e não vai acompanhar as explicações dele. Uma pessoa pode ter uma conta na Suíça e não necessariamente ser uma pessoa corrupta. Mas, no imaginário popular, pronto, essa pós-verdade já virou verdade. E aí isso vai ter, sim, uma implicação política que atrapalhará a pessoa que foi alvo disso. E aí nós entramos na questão das redes sociais e, notadamente, o Facebook. O Facebook, desde o surgimento dele, questões éticas sobre a exposição das pessoas foram colocadas. O Facebook, essa rede social que surgiu lá nos Estados Unidos para as pessoas exporem ali a sua vida, né? Um lugar que as pessoas notadamente estão felizes, né? Pessoas sorrindo, tirando foto com os amigos, na praia, na viagem, no restaurante. Então, as pessoas ali elas vão colocando a sua vida. Mas muitas vezes começaram a aparecer algumas críticas ou algumas exposições indevidas. E aí, começaram a ver, será que esse negócio está certo? Precisamos, talvez, criar um conjunto de regras dentro do próprio Facebook e também dentro de legislações locais para poder, de certa forma, regulamentar isso. O Facebook ele tem um compromisso muito grande com as pessoas, aliás, isso é comum nas redes sociais, de não divulgar para governos informações específicas das pessoas. Mas o Facebook, ele divulga para as empresas que compram o seu serviço, a todo momento, informações das pessoas que acessam o Facebook, pelo menos informações do perfil, do comportamento dessas pessoas. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí, no mundo contemporâneo, esse mundo que nós vivemos hoje, a mercadoria mais importante
é informação. E nossas interações nas várias redes sociais que nós participamos, alguns mais, outros menos, mas a maioria das pessoas participam de pelo menos uma rede social. Essas informações elas são vendidas para empresas, partidos e governos. Portanto, mais uma vez, a necessidade de regras para isso. Por isso que eu falei no começo, como que o Estado Nacional, o Estado com letra maiúscula, ele será importante no entendimento das leis que vão surgir. Uma legislação está sendo construída em vários países, inclusive aqui no Brasil, porque isso é algo muito novo. Há tempos atrás, ninguém falava em internet, há tempos atrás, ninguém falava em redes sociais. Mas hoje isso acontece. E acontece muito divulgação de notícia para prejudicar as pessoas, o que está sendo criminalizado, que são as tais principalmente das fake news. Acontece que a tecnologia ela acabou aumentando muito a disseminação de informações. Por quê? Você tem a possibilidade hoje de esparramar de maneira muito rápida, não só a notícia através de um jornal, através de um papel, ou através de um panfleto pregado num poste, ou até mesmo através do rádio e da televisão, mas agora através das redes de computadores, através da internet, isso se esparrama numa velocidade nunca antes vista. E você, inclusive, tem a possibilidade, principalmente no caso de fake news, existe a possibilidade de utilizar máquinas para disseminar informações, que são os robôs utilizados para a disseminação de fake news. Isso já é comprovado. Existem pessoas, inclusive no Brasil, que sofrem processos pela suspeita de utilizarem métodos que têm robôs trabalhando para disseminar notícias falsas, especificamente fake news, especificamente em cima de adversários políticos. Isso bate muito no campo político. De novo, uma importância muito grande para nós aí fazermos um gancho com a organização política, até para nós entendermos um pouquinho dessa questão também. Portanto, esse alcance de publicações ele é muito grande e muito rápido. E tem um detalhe interessante de nós pensarmos aqui também. As notícias falsas, isso já é comprovado, elas acabam tendo um poder de penetração e uma velocidade maior do que a notícia verdadeira. Porque normalmente a notícia falsa, ela vem também com algo assim escandaloso. E as pessoas acabam se atraindo mais por essas questões. Então, elas acabam penetrando mais e avançando cada vez mais. É muito comum, por exemplo, você que participa de um grupo de WhatsApp, ou do Facebook, ou do Instagram, você vê uma determinada publicação e daqui a pouco essa publicação começar a aparecer outras vezes para você a mesma publicação, que outras pessoas ou estão postando ou estão te enviando. Isso daí comprova essa velocidade e penetração que eu estou dizendo. E percebam, hein? Aquilo que mais chega para você são coisas negativas e não coisas positivas. O que comprova também que a notícia ruim ela acaba esparramando mais do que a notícia boa. É engraçado? Não é não? Isso já está sendo criminalizado. Principalmente se você resolver que você vai compartilhar algo indevido. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então tem que tomar cuidado. TV versus internet. Isso aqui cabe, inclusive, um certo recorte sociológico. O que acontece? A internet, ela deu uma flexibilização muito grande para nós adquirirmos a informação. Muito maior do que a da televisão. Quando você queria se informar através da televisão, isso tinha horário marcado. Você precisava, por exemplo,
olhar no relógio, opa, está na hora do telejornal. Eu tenho que sentar na frente da televisão e naquele momento eu tenho que acompanhar o telejornal, mesmo se eu quiser ter informação de uma ou duas coisas apenas. Normalmente você assiste o telejornal inteiro e no fundo, eventualmente, você não estava querendo ver tudo aquilo que passou, você queria ver uma outra coisa. Já com a internet, não. A seletividade aumentou. Eu posso escolher aquilo que eu quero me informar. E também não tenho mais a necessidade de ter hora marcada. Eu posso, a qualquer hora, acessar os vários canais de informação e buscar a informação que eu quero. Quero saber sobre a explosão lá do Líbano. Eu não preciso esperar o telejornal. Eu não preciso ter hora marcada para sentar na frente da televisão. Eu vou lá no meu celular, vou lá no meu computador e vou especificamente naquela informação em várias mídias, em vários canais, melhor dizendo, de internet, em vários sites, para eu poder ter as informações que eu estou buscando. Isso é com qualquer coisa. Existe inclusive um tal de Dr. Google, hoje em dia, que é muito utilizado pelas pessoas. As pessoas querem se informar, elas vão ali a qualquer momento, não precisam ficar num determinado horário para conseguir determinada informação que às vezes nem aparece. Eu me lembro, inclusive, da época do rádio. A minha família, ela gostava sempre de ouvir muito rádio. Aliás, até hoje, muita gente ouve muito rádio. Aqui mesmo, na nossa cidade, a rádio local é bastante ouvida ainda. Então, o que acontecia, né? Por exemplo, tinha acabado um jogo de futebol e eu não tinha acompanhado o jogo e queria saber o placar. Eu tinha que ficar esperando até o rádio dizer qual que foi o placar. E na hora que o rádio estava falando, tinha que pedir para todo mundo ficar quieto, pois se eu não ouvisse naquela hora, tinha que esperar um outro momento até que a notícia fosse dada de novo. Hoje em dia não, quero saber o placar do jogo, eu entrei ali na internet, vários sites vão me informar quanto que foi o jogo. Portanto, a flexibilização aumentou enormemente. E mais, agora, com a internet, as pessoas não são apenas consumidoras de informação, elas também produzem informação. Antigamente, não. Tudo que vinha, você só recebia. Se você quisesse publicar um texto que você escreveu, você não tinha acesso, a não ser que você fosse dono de um jornal ou comprasse um espaço naquele jornal, normalmente muito caro, para você produzir para você poder publicar aquele texto que você produziu. Agora, com a internet, não. Por exemplo, esse texto você pode ir ali e publicar. Você pode fazer um vídeo e publicar também. Você pode tirar uma foto e publicar. Você também virou produtor de informação. Isso é interessante, é positivo. Mas também tem o lado negativo. Na medida que as pessoas são produtoras de informação, a informação ela começa a ganhar um caráter subjetivo cada vez maior. E também a informação começa a perder precisão. Porque tem muita gente que, eventualmente, ela vai produzir notícia errada. Ou uma pessoa mal intencionada, e nós já sabemos a diferença, ela vai produzir fake news. Ela está a fim de prejudicar alguém por algum motivo. Um motivo passional ou um motivo político. Estou falando desses dois motivos porque a legislação brasileira hoje, que já atua nesse sentido, ela atua justamente nesses dois pontos. No ponto passional e no ponto político. Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. A pessoa simplesmente vai e produz essa notícia. E isso tem um caráter negativo. E quando criminalizado, é aí que nós temos que tomar cuidado, que a coisa fica séria. Quando você compartilha uma fake news, você torna-se coautor daquilo. Se porventura isso for criminalizado, você poderá responder também, uma vez que você acabou contribuindo para a disseminação de uma notícia
falsa que prejudicou alguém. E daí você vai pegar e vai falar lá na frente do juiz: eu não sabia. Isso não resolve. O não conhecimento da lei não implica em atenuação da pena. Portanto, antes de sair compartilhando notícia, temos que fazer o exercício de verificar se aquilo é de fato verdadeiro. E aí você tem que checar em outros sites, por exemplo, em outras mídias, para verificar se aquilo de fato é verdadeiro, principalmente se aquilo estiver prejudicando alguém, principalmente se aquilo tiver um caráter depreciativo. É importante você fazer isso. É importante você verificar de onde veio. Veio de uma pessoa, aliás, um amigo meu de Facebook. É ilusão achar, né, gente? O Facebook permite que a gente tenha até 5.000 amigos. É ilusão achar que realmente você tem na vida 5.000 amigos. E é ilusão achar também que em todos os momentos as pessoas vão estar somente postando coisas de maneira bem intencionada. Pode ser que em algum momento um ou outro possa postar algo mal intencionado. Não, ele é meu amigo, faz parte dos meus 5.000 amigos. Eu vou lá e vou compartilhar que não tem problema. É importante verificar, pois isso já está sendo, inclusive, criminalizado no Brasil. Mas por que a gente fica tão antenado nas notícias? Por que nós queremos o tempo inteiro estar aí compartilhando as coisas, dizendo que nós estamos sabendo de alguma forma? Justamente por aquilo que nós chamamos do medo de estar por fora. As redes sociais criaram muito esse sentimento. De novo, o exemplo do Líbano. Na hora que aquilo aconteceu, que as pessoas ficaram sabendo, imediatamente, um mais rápido que o outro queria já colocar aquilo em algum lugar. E já começa a colocar nas redes sociais. E aí as primeiras notícias, pelo menos de rede social, que eu cheguei a receber, elas davam conta naquele momento que aquilo teria sido algum ataque terrorista. Olha só, as pessoas já embarcando em algo que não necessariamente é verdadeiro. E pelo menos até agora, as notícias verdadeiras dos meios de comunicação oficiais, elas não dão conta que foi um atentado terrorista. Mas as primeiras coisas que eu recebi numa determinada rede social fazia essa ilação. E fazia sentido, né? Fazia sentido, pois o Líbano, um país em guerra civil há tanto tempo, um país islâmico que já teve alguns casos de um islamismo radical, um ou outro atentado terrorista, então, poxa vida, fazia o maior sentido. Só que, rapidamente, já comprovou-se que não era. Tanto que isso rapidamente também esfriou nas próprias redes sociais. Mas já pensou se as pessoas saem embarcando nisso, e isso está denegrindo a imagem de alguém, por exemplo, e você saiu compartilhando? Daí é tarde, daí já não tem como mais voltar atrás. Se for criminalizado e você compartilhou, você poderá ser responsabilizado. Outra coisa importante de nós compreendermos são as bolhas que se criam nas redes sociais. Essas bolhas causam, inclusive, muitas falsas impressões nas pessoas. Eu quero lembrar que no Face nós somos uma mercadoria. O Face, ele vive de anúncio. Então, quando uma pessoa vai anunciar, o Face, ele tem um filtro muito afinado para poder vender o anúncio dele. E quem que deu essas informações que afinou tanto o filtro do Facebook? Você mesmo. E mais do que isso, você autorizou. Na hora que você está entrando numa rede social, você está ali clicando num contrato, que inclusive a maioria das pessoas não lê. Esse contrato ele passa ali na sua tela, você vai, corre a barra, vai lá no fim
diz que leu e que aceita os termos e clica lá no concordo. Pois bem, quando você fez isso, você concordou que as suas informações elas podem ser utilizadas. E o Facebook, por exemplo, ele vai utilizar essas informações. Ele vive disso. E aí, quando uma empresa quer anunciar determinado produto, o Facebook tem como falar para ela, olha, eu sei quem quer esse produto. Eu tenho a faixa etária que você quiser para esse produto. Eu tenho gêneros específicos aqui, ó. Tenho só mulher aqui, tenho só homens aqui. Eu tenho a região que você quer, a cidade que você quer. Portanto, eu posso direcionar a sua propaganda exatamente para o cliente seu. Eu não vou fazer igual a televisão que passa para todo mundo. Não. O seu produto vai chegar exatamente naquele cliente específico do seu produto. E o tempo inteiro nós vamos informando o Face daquilo que nós gostamos e também daquilo que nós não gostamos. E vamos criando bolhas, inclusive, que em dado momento pode fazer com que as pessoas comecem a entrar numa realidade que está só ali dentro daquela bolha, que não é exatamente a realidade do mundo. Como que isso acontece? Na medida que você começa a curtir as coisas ou a não curtir as coisas, o Facebook, através dos seus algoritmos, ele vai absorvendo essas informações. Então, se, por exemplo, você começa a curtir coisas relacionadas à moda, ou à política, ou ao automóvel, ou a turismo, a maioria das coisas que vão aparecendo na sua timeline são relacionadas a isso. A maioria das pessoas que fazem parte dos seus grupos de amigos, o seu grupo de amigos, melhor dizendo, que também gostam de coisas parecidas com você, também vão aparecendo ali na sua timeline. Você acaba tendo mais contato com pessoas e com coisas que te agradam. Aliás, de novo, um recorte sociológico. Isso faz parte do ser humano. Aquela ideia de que, uma ideia furada, de que polos opostos se atraem, isso funciona muito bem lá na física, em eletromagnetismo, por exemplo. Polo norte, polo sul do ímã, colocou, atraiu. Na sociedade não é assim. Nós gostamos de ficar próximos a pessoas que têm mais ou menos assim o mesmo modo de pensar, de agir, de se comportar, ou seja, que socialmente falando são parecidas conosco. Gostamos daquilo que nos parece familiar. Os nossos maiores contatos, as nossas maiores proximidades são justamente essas pessoas que nos parecem familiar. O Facebook, sabendo disso, ele vai utilizando essas informações e a sua timeline ela vai sendo o tempo inteiro alimentada com coisas que te agradam. Até mesmo se você ficar na frente de uma coisa que não te agrade, a tendência natural é você pegar e sair do Facebook, ir para frente da televisão e fazer uma corrida, uma caminhada e andar de bicicleta, né? E passear. Mas se você está ali com coisas que te agradam, você vai ficando. Só que isso daí vão criando bolhas. Você começa a achar que aquelas coisas que vão te aparecendo é as coisas que todo mundo gosta. Mas, na realidade, dentro desse universo de 5.000 amigos, começa a aparecer ali na sua timeline 200, 300, 400, 500 daqueles que são ali parecidos com você. De vez em quando aparece um que gosta de uma outra coisa, que não tem nada a ver com a sua, que tem um pensamento político ideológico diferente do seu, e você começa a achar que aquilo ali está fora do mundo. Então acaba, por assim dizer, ajudando, colaborando com um sentimento de intolerância. Inclusive, o seu silêncio, ele também fala para o Facebook. Aquilo que você não faz, sinaliza para o Facebook, para ele começar a excluir isso da sua timeline.
Faça uma experiência que eu já fiz de um determinado amigo que você tem no Facebook, mas que faz tempo que você não vê nada desse amigo. Eu tenho alguns casos de pessoas dos meus tempos de escola que são amigos meus no Facebook e que tem hora que eu tenho a sensação que essa pessoa está fora do Facebook porque ela não publica nada. E aí você vai lá no perfil da pessoa, ela está publicando coisas aí, 1, 2 vezes por dia, todo dia, né? Ela tem uma outra publicação, só que não aparece para mim. Por que não aparece? Porque essa pessoa está dentro de uma outra bolha. E o Facebook começa a colocar para ela coisas que ela gosta, que são diferentes das coisas que eu normalmente gosto. Portanto, essas bolhas, elas vão fazendo com que a gente, inclusive, comece a entrar dentro de um universo que a gente começa a acreditar que aquele universo é verdadeiro. Mas não necessariamente o mundo está pensando dessa forma. E aí que nós entramos na questão de poder e política. Enquanto mais os grupos humanos crescem, mais necessidade de regras a sociedade tem. Por uma razão fácil de entender. Se cada um for fazer o que quiser dentro de um grande agrupamento humano, a sociedade como um todo ela não vai funcionar. Vai virar uma bagunça completa. Metaforicamente, imaginem, por exemplo, um sistema de trânsito que não tenha regras. Que cada um possa andar com a direção à direita, à esquerda, na mão, na contramão, virar do jeito que quer na esquina, avançar no sinal verde, vermelho ou amarelo. Imagina o que viraria. Viraria o caos. Imaginem que o trânsito não são só carros, né? Tem bicicletas, pedestres, motocicletas. Então, vocês imaginem que simplesmente não funcionaria. Portanto, usando essa metáfora, a sociedade ela vai precisar de regras para o bom funcionamento da sociedade como um todo. E essas regras vão ser impostas. Daí a necessidade de um Estado forte capaz de fazer isso. Essa ideia de poder e política, da forma como nós conhecemos hoje, no mundo ocidental, ela surge lá na Grécia. Aliás, na Grécia é que vai surgir a ideia de democracia. Demo, povo, cracia, governo. Governo do povo. Que no caso lá da Atenas, não era exatamente o povo como um todo que participava. Apenas 10% aproximadamente da população de Atenas, os eupátridas, os bem-nascidos, é que participavam desse sistema de democracia lá na Grécia Antiga, mas ele é importante porque ele acabou inspirando a democracia atual, que não é exatamente igual à democracia grega. Mas uma outra coisa importante lá dos gregos é a questão da política. Lembrando que política para nós aqui, ela tem o sentido de cidadania. Ela não tem a conotação político-partidária. Isso é assunto para outro ambiente. Aqui no ambiente acadêmico, a visão política é uma visão política daquele cidadão preocupado com a polis. Polis, a antiga cidade-estado na Grécia. A cidade-estado de Atenas era uma polis. O político era aquele preocupado com os problemas da polis. Já o contrário é o idiota, né? Inclusive lá na Grécia Antiga, o idiota tem mesmo esse sentido pejorativo. É aquele cidadão, aquele 10% que não estava preocupado com o problema lá da sua polis, da sua cidade-estado. Os romanos também eles vão dar uma importante contribuição nesse sentido. A Roma, ela passa por 3 fases, né? Monarquia, república e império. A fase da república é aquela... A república, o nome república, ele vem do latim res publica, coisa do povo,
Na República Romana também não era bem do povo, até mesmo porque a República Romana é uma república censitária, mas, apesar de ser censitária, de acordo com a renda, existia um órgão de maior poder na República Romana, no qual o poder não era centralizado nas mãos de uma única pessoa. Eu estou falando do Senado Romano, composto por uma elite. Os patrícios romanos é que faziam parte daquilo ali, mas já dá essa ideia para nós do que é uma república. É a coisa do povo que vai servir para o povo. Portanto, não existe a noção de alguém que é dono do Estado. O conceito de república é exatamente para isso, diferentemente daquela ideia de poder, de política que nós temos na formação das monarquias nacionais. E aí, na formação das monarquias nacionais, o rei, ele é dono do país. Mais do que dono do país, né? Aliás, complementando o fato dele ser dono do país, ele controla todos os poderes. O Estado moderno, e o termo moderno aqui não é o termo contemporâneo, o termo contemporâneo é o termo que historicamente, né, o tempo que historicamente começa a partir do início da Revolução Francesa. Aqui não. O termo moderno, nós estamos ali na formação das monarquias nacionais, basicamente ali séculos XIV, XV, XVI, XVII, aí colocando uma linha do tempo, didática da história, a gente posicionaria isso exatamente, mas não é o caso para nós aqui agora. O caso para nós aqui agora é entendermos que na modernidade o Estado se forma com essa centralização de poder nas mãos do monarca. Notadamente, temos 4 exemplos aí na Europa Ocidental. A formação de Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Aparece, então, um importante pensador que vai acabar justificando os poderes nas mãos de uma única pessoa. Esse pensador é o Maquiavel. Maquiavel, ele era da Itália, que naquela época não era Itália. Como assim naquela época não era Itália? A Itália que nós conhecemos hoje, ela só se formou em 1870. Essa Itália, com as fronteiras bem definidas, um Estado centralizado, com um poder político que funciona ali dentro daquele território, não existia na época de Maquiavel. Essa Itália só se formou em 1870. Na época de Maquiavel, o que existia ali na Península Itálica eram vários principados, ducados, cidades autônomas, e até mesmo o Estado do Vaticano, que pegava ali 1/3, 1/4 do que é a Península Itálica inteira. Maquiavel vivia num principado, e aí ele escreve O Príncipe. O Príncipe é uma obra interessantíssima, na qual Maquiavel está dando conselhos para o príncipe centralizar os poderes. É uma passagem muito interessante do Príncipe, que é aquela que Maquiavel, conversando com o príncipe, no livro Príncipe, Maquiavel conversando com o príncipe, ele começa a questionar o príncipe. E aí ele fala assim para o príncipe: é melhor ser mais temido do que amado ou mais amado do que temido? Idealmente, é preciso ser temido e amado. Mas é difícil unir os dois sentimentos. Se um dos dois tiver que ser sacrificado, é melhor ser mais temido do que amado. Isso porque os homens constantemente rompem as relações que têm por amor. Já quando temem, dificilmente deixam de cumprir o seu dever. Posterior a Maquiavel, nós temos um outro marco importante para chegar agora no estado contemporâneo, que é esse estado que nós vivemos hoje, inclusive o estado brasileiro. O estado contemporâneo, ele se forma de forma parecida como é hoje na Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa,
Essa ideia de Maquiavel, do poder centralizado nas mãos de uma pessoa só, é a que prevalece. Só que as ideias iluministas, especificamente nesse caso, as ideias da divisão dos poderes em 3 partes, vão fazer com que o absolutismo francês seja derrubado. Mais do que isso, o rei da França vai ser guilhotinado em praça pública. O rei Luís XVI, se negando a obedecer essa nova ordem imposta dentro desse processo revolucionário, ele acabou indo a julgamento, sendo condenado e acabou literalmente perdendo a cabeça. Forma-se, então, as bases do Estado contemporâneo. O que nós vamos ver a partir de agora? A divisão de poderes. Aquela ideia lá do iluminista Montesquieu sendo colocada em prática nos estados contemporâneos. E aí, os poderes são independentes, autônomos, harmônicos e com funções bem definidas. Poderes legislativo, judiciário e executivo. Autônomos, cada um manda no seu. Funções bem definidas. O legislativo, ele elabora as leis, ele faz as leis. O judiciário, ele vai aplicar, melhor, ele vai julgar de acordo com as leis. E o executivo, ele vai administrar também de acordo com as leis. Portanto, quando se trata de Brasil, o poder político ele vai refletir isso daí, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e também na esfera municipal. Legislativo federal, composto por senadores e deputados federais. É um sistema bicameral. O Executivo Federal é o presidente da República, eleito democraticamente, olha a Grécia Antiga aqui, ó, eleito democraticamente de 4 em 4 anos. A vontade da maioria do povo, expressa nas urnas, é que vai determinar quem vai governar. E o outro poder, o judiciário, também em 3 esferas. Na esfera federal, o Supremo Tribunal Federal. Nos estados, cada estado a sua Assembleia Legislativa para fazer as leis dos estados. Lembrando que existe uma lei maior, que é a Constituição. Qualquer outra lei, ela não pode estar acima da lei federal. Portanto, um estado não pode, aqui no Brasil, de acordo com o nosso sistema republicano, olha a questão romana aqui agora, que é diferente por exemplo, dos Estados Unidos, uma lei estadual não pode ir de encontro com a lei federal. Portanto, isso tem que ser respeitado. Mas os deputados estaduais, eles podem fazer leis que atendam ao seu estado e, ao mesmo tempo, não confrontem com a lei federal. O poder executivo está na mão dos vários governadores nos vários estados brasileiros. E os tribunais estaduais, a segunda instância da justiça brasileira. Finalmente, o legislativo municipal, as leis municipais também têm que obedecer às leis maiores. Não pode ser feita uma legislação municipal que vá confrontar ou com uma legislação estadual ou com uma legislação federal. Os prefeitos, que cabem a eles, dentro da lei, administrarem as cidades, e os juízes que estão nas primeiras instâncias do Poder Judiciário, julgando de acordo com as leis. E aí, aqui no Brasil, né, nós temos a sede do poder em Brasília. O nosso sistema bicameral, ele aparece na arquitetura de Brasília. A gente vê aqui a cúpula voltada para baixo, que é o Senado, e a outra voltada para cima, que é a Câmara dos Deputados Federais. Aqui o Palácio do Governo, o Palácio do Planalto, é de onde o presidente da República governa. Tem gente que às vezes confunde com o Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada está até perto aqui, mas o Palácio da Alvorada é onde o presidente
mora quando quer. Já teve caso de presidente que preferiu não morar lá no Palácio da Alvorada. Finalmente, aqui, o Supremo Tribunal Federal, o STF, a Suprema Corte Brasileira, onde 11 ministros atuam como como o poder judiciário da última instância da justiça brasileira. Bom, e aí nós chegamos na questão da legislação que já existe no combate às fake news. E eu falei combate, mas talvez a palavra combate não caiba perfeitamente nisso. Mas as fake news, elas hoje vêm causando muitos problemas para muita gente. Portanto, já existe uma legislação que vai punir pessoas que eventualmente praticarem, forem identificadas e, sob a forma da lei, acabarem sendo condenadas. Então, quais são as consequências jurídicas, por exemplo, de vazamento de fotos íntimas? Já existe lei para isso. Por quê? Porque isso acontece demais. Tem muitos casos desse tipo, o que levou a uma legislação para isso. E aí, o Código Criminal Brasileiro, que é um decreto-lei lá de 1940, ele foi alterado por uma lei de 2018. O artigo 218C e o parágrafo 1º desse artigo, eles foram alterados e passaram a ter a seguinte redação: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Isso foi incluído pela Lei 13.718 de 2018. Portanto, está muito claro aqui, hein? Se você publicar sem o consentimento da pessoa uma cena de sexo, nudez ou pornografia, você poderá ser criminalizado. Para isso, basta a pessoa denunciar e conseguir provar que você fez. E não se engane, hein? O crime digital é o que mais deixa rastro. Portanto, o sujeito acha, não, estou publicando aqui com um perfil falso. Aliás, perfis falsos, esses robôs são muito utilizados. É perfeitamente rastreável. Não é tão difícil assim quanto alguns imaginam identificar. A pena: reclusão de 1 a 5 anos, regime fechado, se o fato não se constitui crime mais grave, de acordo com a Lei 13.718 lá de 2018. O aumento da pena, ainda dentro da mesma lei que alterou o Código Penal lá de 1940. Artigo 1º. A pena é aumentada em 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com fim de vingança ou humilhação. De novo, incluído pela Lei 13.718 de 2018. Isso, como eu falei, é muito frequente. E a mulher é a maior vítima disso. É muito frequente em casos, por exemplo, de um namoro, de um romance que, por algum motivo, foi terminado. E aí, o homem, às vezes, ele fica aborrecido com essa situação. Ele tem algumas fotos íntimas ali da mulher. A mulher é a maior vítima disso. Ele começa a divulgar isso para prejudicar a pessoa, para deixar a pessoa numa situação, socialmente falando, o recorte da sociologia de novo, uma situação constrangedora. Portanto, isso dá cadeia. Já é criminalizado. Tem gente que fala assim, no Brasil, crime cibernético não tem lei para punir. Está mal informado. E quem que faz a lei? O Poder Legislativo.
No Brasil, sistema bicameral. Câmara dos Deputados, Senado Federal. E quem que julga? O Poder Judiciário. Já sabemos disso. E aí, eis que surge também uma outra lei de 2019. Essa outra lei é para crimes políticos, também muito comum em fake news na internet. E aí, quando eu falo fake news na internet, não é redundância, tá? Fake news já existe há muito tempo. Agora ela é muito disseminada, elas são muito disseminadas, as fakes, na internet, mas já existe notícia falsa feita com má intenção antes da internet. Então, quando eu falo fake news na internet, alguns podem pensar que eu estou sendo redundante, mas não. Já acontecia antes. Inclusive com outros nomes, tá? Antigamente, quando eu falo antigamente, é bem antigamente mesmo, era false news. Chamavam de false news, falsas notícias. Agora, né, o termo é outro, mas o fato é o mesmo, apesar da plataforma ser outra. Então, a Lei 13.834 de 2019, ela tipifica crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Agora, quem acusar falsamente candidato a cargo eletivo poderá ser condenado até 8 anos de prisão e multa. Os políticos fizeram isso em 2019, já pensando em 2020. Os senadores e deputados federais, eles têm muito interesse político nas eleições municipais que acontecem em 2020, por uma razão óbvia. O voto do senador, o voto do deputado, tanto federal quanto estadual, ele acontece nos municípios. Então, claro que eles também têm um interesse político nessa questão. E aí essa lei, basicamente, ela fala, né, que o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral previsto na Lei 13.834/2019 é tipificado como conduta de dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente com finalidade eleitoral. Você sabe que aquilo não é fato, mas você publica. Portanto, você fez uma fake político-eleitoral. Isso é criminalizado. Em um trecho, a lei afirma que incorrerá nas mesmas penas desse artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou o fato que lhe foi falsamente atribuída. A lei já é válida para as eleições municipais de 2020. Além da pena de prisão, a medida estipula multa para quem acusar falsamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar sua candidatura. A punição aumenta caso a calúnia ocorra sobre anonimato ou nome falso. Conforme já vimos, muitos robôs são utilizados para criar perfis falsos. Portanto, isso é um agravante aos olhos dessa lei. E aí nós voltamos lá no começo, né? O projeto se liga à informação e à comunicação em tempos de isolamento social. Notícia errada, aquela notícia que não tem a intenção, é um erro. Eventualmente, uma grande rede de comunicação pode cometer um erro e dar uma notícia errada. A fake news, essa não. Essa, ela já é produzida com uma falsificação mesmo, com o intuito de prejudicar alguém de alguma forma. E a pós-verdade, aquela que tira a informação do contexto. Às vezes até a informação é verdadeira, mas ela tirada do contexto, ela dá uma conotação errada. Portanto, eu espero ter colaborado nessa fase inicial do projeto Se Liga.
Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!